Tem uma palavra muito especial preparada para o nosso coração hoje. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém. E você que está nos visitando, Família do Reino não é uma igreja para você frequentar, é uma família para você pertencer. Você frequenta shopping, frequenta restaurante, qualquer coisa, mas igreja é um lugar que você pertence. Você vem fazer parte e juntos nós vamos alcançar 50 nações. Amém? O louvor pode ir descendo. Eu tenho algo muito especial para ministrar no nosso coração hoje. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém. Aleluia. E nós vamos ter um final de ano bem intenso, com muitas atividades, muitas coisas. Deus já me deu o nome do ano de 2026. Quem está preparado para 2026? 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Só metade levanta a mão. Quem não levantou a mão vai ser o pior ano da sua vida. Quem vai receber o melhor ano da sua vida, 2026, levanta a mão e diga: eu recebo, eu tomo posse, aleluia, glória a Deus. Vai ser o melhor ano, mais próximo, mais abençoado. Vai ser o ano de novos começos na sua vida. O número 26 é o 2 e o 6, 6 mais 2, 2 mais 6 é 8, e 8 simboliza na Bíblia o novo começo, como aconteceu na Arca de Noé, que foram 8 pessoas na Arca de Noé, recomeçaram a história da humanidade. Assim Deus fará na sua vida, diga comigo: novo começo, nova história, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, já vou até falar algumas coisinhas que vão acontecer esse ano. Nós vamos ter dia 25 a cantata. Eu quero avisar agora, para você realmente estar fresca, para você não esquecer. Dia 25 vai ter a cantata de Natal. E você vai aproveitar esse dia para você trazer os seus parentes, que nunca lembraram de você o ano inteiro, só lembraram agora, foram visitar você na sua casa, você vai trazer eles para o culto. Amém? E eles vão tudo aceitar Jesus dessa vez. Então, se prepara, dia 25 vai ser um dia de pescaria. Como assim pescaria? Você vai trazer almas para a gente pescar, para ganhar elas para Jesus. E a cantata vai ser linda, vai ter apresentação, olha, é coisa linda preparada mesmo, vai ter apresentação das crianças, e eu vou trazer uma mensagem sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, e vai ser uma grande colheita de almas, amém? Então, eu vou dar uns avisos agora, e depois eu vou dar outros avisos no final. E dia 28 de manhã, é o último domingo do ano, nós vamos ter, olha só, 2 profetas vindo ministrar aqui. Um de manhã e outro à noite. De manhã, profeta Tony Calado, às 9h30 da manhã. E à noite, profeta Pedro Medina. Então, dobradinha, se fosse você, via nos 2 cultos. Porque é o último domingo do ano. Você está feliz? Glória a Deus, que bênção. Quem já está recebendo o cunhado, a sogra em casa aí? Alguém que já está, não? Meus sentimentos. Traz do dia 25 no mínimo aqui para se converter, em nome de Jesus. Você está feliz? Vamos ouvir a palavra de Deus? Gênesis 17, glória a Deus. Gênesis 17, a partir do versículo 1. Hoje eu quero falar sobre aliança com Deus. Diga comigo: aliança com Deus. Diga comigo: o poder e a bênção da aliança com Deus. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Já imaginou Deus aparecer para você e falar: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Diga comigo: aliança. Olha que coisa incrível. Essa palavra, irmãos, Deus podia falar assim: te multiplicarei muito. Mas não, grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis... Vamos contar quantas vezes aparece a palavra aliança, tá? Quanto a mim, eis, a minha aliança será contigo. Aqui já vão 2, né?
serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua descendência depois de ti em tuas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guarda a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Levanta a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Quantas vezes apareceu a palavra aliança aqui? 7 vezes? Aleluia. Muita atenção, diga comigo: aliança. Nós temos um Deus que é um Deus de aliança. Nós vivemos num tempo onde a palavra aliança não é algo que se entende, infelizmente. Nós vivemos no século 21, onde se deteriorou tanto o termo aliança, que é quase impossível transmitir a palavra aliança para as pessoas. Como assim, pastor? Nós vivemos num tempo onde as pessoas se casam, mas não respeitam a aliança do casamento. Para elas é apenas, se der errado, a gente larga e vamos começar de novo. As pessoas não têm mais aliança com amigos, as pessoas não têm mais alianças nos negócios. Você já viu no Brasil, irmão? Se não tiver escrito e assinado, e os termos e contrato, tu está lascado, e pode ser com o teu melhor amigo. É ou não é? Ninguém confia em ninguém, é uma coisa terrível. Qualquer um quebra aliança. Hoje está com uma, outro dia está com outra. Um dia está casado aqui, outro dia está divorciado lá. Um dia está numa igreja, outro dia está noutra igreja. Um dia diz para o pastor: estou contigo por 50 nações. No outro dia já está congregando na outra. Ninguém tem mais aliança. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o nosso Deus é um Deus de aliança. Deus não é um Deus de aliança por conveniência. Deus é um Deus de aliança e ponto. Posso ouvir um amém? Amém. E se você quiser viver o melhor de Deus nessa terra, você vai ter que aprender a viver uma vida com alianças. Agora, muito interessante o que eu vou pregar aqui, porque é o seguinte: em nenhum momento do texto que eu li aqui se falou de céu, se falou de morar no céu, se falou de salvação. Então isso me diz algo muito interessante, que você ser salvo não tem nada a ver com essa aliança da bênção do Senhor. A salvação te leva para o céu, a aliança de Deus faz você governar na terra. Mas muitos crentes só conhecem o evangelho da salvação. Ele pensa que o evangelho é apenas aquilo que vai fazer ele morar no céu um dia, que vai fazer ele ser salvo. Não, meu querido. Ser salvo é a coisa mais fácil que existe. Aquele ladrão da cruz foi salvo? Ou seja, ele estava nas últimas lá, não tinha nada para oferecer para Cristo, viveu uma vida depravada, no último segundo ele falou: lembre-se de mim. Pô, foi salvo. Ser salvo é muito fácil. Posso ouvir um amém? Quantas pessoas a gente já ouviu falar: rapaz, eu conheci fulano, ele era uma pessoa terrível, ele era o capeta tinha medo dele, e aí ele no último segundo se converteu, foi para o céu, morreu e foi para o céu. Não tem muito mérito ir para o céu, porque só tem que acreditar em Jesus, porque ninguém faz nada para ser salvo, é Jesus que fez tudo, amém? A gente só teve que arrepender e crer.
Quem já creu no Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração? Glória a Deus. Então, a pergunta, olha só, nós estamos no capítulo 17 de Gênesis. Se Abraão tivesse morrido aqui antes, ele não ia morar no céu também? Ele já era Abraão, ele já tinha saído de Ur dos Caldeus. Deus, a história dele começou lá no capítulo 12 de Gênesis, nós já estamos no capítulo 17. Ele já tinha saído de Ur, já tinha passado por Harã, já tinha passado por aquela história com o Faraó lá no Egito, já tinha voltado, Deus já tinha aparecido para ele. Tem vários lugares antes do capítulo 17 que ele já tinha feito ofertas a Deus. Ele era salvo. Ele ia morar no céu se morresse. Então esse não era o assunto. O assunto é: será que Deus tem uma aliança com você? E você com Ele? Ou você só tem a salvação? Porque são dois assuntos completamente diferentes. Aleluia. Deus quer fazer uma aliança contigo. E eu vou te falar agora alguns benefícios dessa aliança. Você está pronto? Olha que tremendo. Um dos benefícios dessa aliança é que você vai ter prosperidade contínua e plena. Diga comigo, contínua e plena. O que quer dizer contínua? Quer dizer que pode vir governo de direita, governo de esquerda, pode vir pandemia, pode vir Dilma, pode vir quem quiser, meu querido. Você vai continuar continuamente na presença do Senhor prosperando. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? Está lá no Salmos 1, verso 3. Coloca lá para você ver o que é alguém que tem aliança com Deus. Pois será, levanta a mão, como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo, diga comigo, tudo quanto fizer, prosperará. Diga comigo, contínua. Agora diga comigo, plena. Essa prosperidade plena está lá em 3 João, capítulo 1, versículo 2. 3 João 1, 2. Coloca rápido lá para mim no telão. Amado, desejo que te vá bem. Em outras versões diz que prosperes. Em quantas coisas? E que tenhas saúde, assim como bem vai ou prospera a tua alma. Sabe o que eu vejo aqui? Shalom. O que significa shalom? Paz, prosperidade, saúde e felicidade. Olha só, aqui vamos ver. Amado, desejo que prosperes em todas as coisas. Aí está falando de prosperidade financeira também. E que tenhas saúde, olha, paz, saúde, prosperidade, assim como vai bem a tua alma. Aí, felicidade, paz, está dentro da alma. Tem gente que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro, mas ele já perdeu a paz, já perdeu a saúde, já perdeu a esposa, já perdeu a Deus, já perdeu a presença, já perdeu a unção, já perdeu o chamado, já perdeu tudo e ficou apenas com o dinheiro, e na verdade ele nem tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Mas quem tem a bênção de Deus, aleluia, tem uma prosperidade contínua e plena. Diga comigo, contínua e plena. Eu lembro na pandemia, quando estourou a pandemia, falavam-se de fechar a igreja, e muitas igrejas foram fechando, e fechando. Porque agora não tem, agora é difícil, agora não dá, agora não sei o quê, não sei o quê. Aí você vê aqueles que têm uma aliança. Sabe o que aconteceu? Enquanto alguns fechavam, outras igrejas cresciam e multiplicavam, incluindo a família do reino. Foi o tempo que nós mais fizemos culto, que nós mais ganhamos almas, que mais nós fizemos evangelismo, que nós fizemos cruzada de milagres online, e é por isso que nós estamos de pé até hoje, porque quem tem a bênção de Deus, ele tem a bênção contínua, independente das forças externas. Você quer ter essa bênção na sua vida? Aleluia. Outra característica de você ter a bênção de Deus
aliança com Deus na sua vida. Além de você ter a bênção contínua, o favor contínuo, eu quero mostrar só mais um versículo, que está lá em Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, 6. Olha a bênção. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão quantos dias? Todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga comigo, aliança. Deus é um Deus de aliança. Abraão, nesse momento que Deus falou com ele, ele tinha 99 anos. Imagina. Até aquele dia Deus não tinha aliança com ele ainda, Deus só tinha promessa de aliança. Isso dá uma boa notícia para algumas pessoas aqui que já passaram dos 50 e dos 60. Não é tarde. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Aleluia! Uma aliança com Deus, irmãos. Ele vai te exaltar grandissimamente. Não é o que todo mundo quer aqui, sim ou não? Quem quer essa bênção sobrenatural? Tenho certeza que é isso que você quer, e é isso que eu quero, e por isso, um dos motivos nós estamos aqui adorando a esse Deus, porque nós queremos ter uma aliança com Ele. Mas aliança com Deus e salvação são duas coisas completamente diferentes. Algumas pessoas estão satisfeitas com apenas serem salvas, mas existem outras aqui que querem governar na terra cheio do Espírito Santo e fazer história para Deus. Pessoas que têm aliança com Deus, são pessoas que vão deixar um legado nessa terra. Quem aqui já leu sobre John Wesley? Quem aqui já leu sobre Kathryn Kuhlman? Quem já leu aqui sobre Reinhard Bonnke? Billy Graham? Benny Hinn? Quem já viu esses nomes? Alguém sabe mais ou menos do que eu estou falando? Carlos Anacondia? Já viu? São pessoas comuns. Bishop Oyedepo, que eu vivo falando dele, está lá construindo hoje um mega templo para 200 mil pessoas, que são 2 maracanãs e meio fechados com ar-condicionado e poltronas. Nem os americanos, nem os árabes, nem Dubai, nem a Arábia Saudita construiu algo desse tamanho. Mas tem um pastor africano que saiu da miséria e da pobreza, e Deus está abençoando ele e exaltando ele grandissimamente. Esses homens e mulheres de Deus que eu falei aqui, e muitos outros, são pessoas que não eram nada, não eram ninguém, e a diferença na vida deles foi que eles fizeram uma aliança com Deus. Você pode ser da pior família, você pode não ter tido pai, você pode não ter tido mãe, você pode ter passado pelo pior, talvez você não tenha um sobrenome legal, talvez você não tenha tido um estudo legal, não interessa, se você tiver uma aliança com Deus, se prepara, porque 50 nações ainda vai ser pouco para você. Aliança com Deus. Deus vai te dar vitória sobre todos os teus inimigos. Deixa eu mostrar para vocês Deuteronômio 8:18. Olha esse texto. Deuteronômio 8:18 mexe muito comigo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força. Tá? Em outras traduções diz poder, em inglês é power. Em inglês diz He's the one that gives you the power to acquire wealth. Ele que te dá poder para adquirir riqueza. Diga comigo, poder para adquirir riqueza. Me pergunte, para que, apóstolo? Para confirmar a sua aliança. Deus confirma a aliança dele, te dando poder para fazer riqueza. Não faz muito tempo eu fiz um café com pastores aqui na igreja. E convidei todos os pastores da região para virem aqui. Foi uma festa, foi muito legal, foi uma bênção, foi uma unção, foi muito maravilhoso, e eu estava indo embora. Só que 4 pastores me procuraram. A maioria daqui da cidade ou da região. Medina, posso falar com você? O que foi?
eu queria te pedir perdão. Os 4 fizeram a mesma coisa. Por quê? Não, porque eu era teu inimigo, eu falava mal de você, te criticava, eu era teu inimigo. Só que quando eles entraram aqui, eles disseram assim, Deus tem uma aliança com esse homem, é melhor eu deixar de ser inimigo dele. Quem está entendendo? Deus confirma a aliança dele. Quanto mais você vê alguém sendo perseguido e está crescendo, está crescendo, está crescendo, e Deus está dizendo, ei, eu tenho aliança com ele, eu tenho aliança com ele. Deus tem uma aliança com você, e ele vai te levantar, vai te exaltar, e os teus inimigos vão cair por terra diante de você. A Bíblia diz que ele vai ungir tua cabeça com óleo, o teu cálice vai transbordar, e ele vai preparar uma mesa diante de ti, na presença. Quem está entendendo? Você tem aliança com Deus? Quem tem aliança com Deus, irmãos, Deus exalta grandissimamente. Você está pronto para isso? Aleluia. Agora, aliança. Quando eu falo em aliança, a primeira coisa que vem na cabeça é a nossa aliança aqui, né? No dedo aqui, ó. Quem está casado aí, levanta a mão. Ok. Uma aliança que eu tenho com a minha esposa, a pastora Sara. E quando Deus fala de aliança na Bíblia, sabe com o que ele compara também? Com o casamento. Muita atenção no que você vai ouvir agora. Se eu fosse resumir a aliança em uma palavra, porque talvez eu falo muitas coisas hoje, você vai esquecer, que as pessoas esquecem das pregações, né? Inclusive tem um irmão que falou assim, pastor, por que adianta a gente ficar ouvindo pregação e a gente quase nunca lembra das pregações? Aí uma vez eu falei para o irmão, você lembra o que você comeu terça-feira passada? Não, mas te alimentou. Amém? Agora, vamos voltar, talvez você não lembre de tudo que eu vou falar para você, mas eu quero que você pense numa coisa. Quando eu penso em aliança, as mulheres e os maridos que estão aqui vão ter que concordar que quando você faz um casamento, quando você casa com essa pessoa, o que você espera dela? Diga comigo, compromisso, prioridade absoluta. É ou não é? Você casaria com alguém que tivesse um monte de reservas, olha, cada um por si, Deus por todos, a gente vai cá. Ou você casou pensando o quê? A partir de agora, nós somos um. E eu sou tua prioridade e você é minha prioridade absoluta. Ninguém aqui pode dizer que tem uma aliança com Deus, se Deus não é sua prioridade absoluta. Você pode gostar de Deus. Tem gente que gosta de Deus. Eu acho Deus legal. Jesus é very cool. Tem gente que gosta de Jesus. Está tudo bem se você só gosta. Tem simpatizantes. Mas a aliança, ela só é uma aliança a partir do momento que existe um compromisso e uma prioridade absoluta. Você agora vive pela aliança. Teu casamento é um detalhe na sua vida ou é tudo na vida, sim ou não? Não é um detalhe. Não, só casei, hein? Não tinha o que fazer lá, fui lá. É assim que casa? Não, você faz um voto, eu vou estar contigo na vida, eu vou estar contigo na pobreza, na doença, na felicidade, na alegria, na prosperidade, em tudo, você é tudo para mim, eu te entrego minha vida e meu coração. É um compromisso, é uma aliança que você oferece tudo, e a pessoa do outro lado oferece tudo, e os dois juntos se formam um. Ou seja, quando você faz uma aliança com Deus, não pode haver reservas. E o problema de muita gente é que ela nunca chega a ter uma aliança com Deus, porque ela gosta do Jesus que salva, mas ela continua mantendo todas as outras reservas. E Deus não faz aliança com quem tem reserva. Inclusive Abraão tinha uma reserva, meu filho, aí Deus falou, quero ele também. Aí, quer aliança com Deus? Deus quer você integralmente.
Quem que gostaria da sua esposa só pela metade? Não. 3 dias comigo, 3 dias com quem você quiser. Não precisa ser integralmente. Hã? Você faria isso? E por que você acha que Deus vai fazer isso com você? Você quer... Tem gente que quer o benefício da aliança, mas tem que ter aliança. Você já percebeu que uma aliança sempre é um jogo mútuo dos dois lados? Não é de um lado só. Tem gente que quer que Deus dê tudo para ele, mas ele dá o pior para Deus. Quem quer o melhor de Deus? É a mesma coisa se o marido fala assim, que ele quer o melhor da esposa, mas ele só dá o pior. Ao contrário, a mulher que quer o melhor do marido, mas ela dá o pior para ele. Deus só vai dar o melhor para quem dá o melhor. Deus, Ele quer dar o melhor, Ele quer fazer uma aliança, mas Ele quer fazer aliança com gente séria. Posso dar um exemplo perfeito aqui? Preparado? No meu dia a dia eu encontro com muitas mulheres, né? Tem mulher na igreja, tem mulher na rua, tem meus primos, tem amiga da minha esposa, tem, sei lá, na escola, tem... Minha avó, tem minhas, sei lá, mulheres que passam, trabalham na igreja, trabalham na exousia. A maioria delas, vamos dizer assim, que algumas que eu conheço, que a gente tem algum tipo de amizade. Se chegasse para mim e falasse assim, pastor, eu precisava de R$100 aí, porque eu não tenho dinheiro para comprar leite lá em casa, para comida para as crianças, o senhor me dá, me empresta? Eu ajudaria, sim ou não? Eu ajudaria, numa boa, sem problema nenhum. Até ajudaria mais. Inclusive, eu faço muito mais que isso para muita mais gente. Porque é o nível de relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Agora, vamos dizer que uma dessas pessoas, essas mulheres, chegasse para mim e falasse assim, pastor, me leva na concessionária e compra um carro zero para mim. Vai dar certo? Por quê? Porque essa pessoa está pedindo algo que só pode existir dentro de uma aliança. Quem está entendendo? E tem mais, quando você tem uma aliança, você não precisa nem pedir, é Deus que já vai te dando. Ah, não pegou. Minha esposa nunca pediu um carro zero para mim, fui eu que fui lá e comprei e dei para ela sem ela pedir. E você fica pedindo para Deus e não recebe nada, Deus está falando assim, eu não tenho um compromisso com você? Meu compromisso com você é só te levar para o céu. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus quer fazer uma aliança com alguém nessa noite. Deus quer fazer uma aliança com alguém nessa noite. Agora, tem gente que até hoje nunca experimentou a bondade, a prosperidade, ou ser exaltado grandissimamente, mas já recebeu o socorro de Deus. Tem gente que vai viver a vida inteira recebendo apenas o socorro. O milagre aqui, uma cura, e não sei o quê, para completar o aluguel no final do mês. Porque esse é o único conhecimento que ele vai ter de Deus. Mas algumas pessoas aqui, o seu nome, eu quero profetizar, alguém vai ter que levantar a mão, o seu nome vai estar escrito em alguns livros, o teu filho vai ler sobre você em algum livro, o teu neto vai ler sobre você em algum livro, porque você vai fazer história para Deus. Em nome de Jesus. Não existe reservas numa aliança. Não existe essa aliança não ser sua prioridade absoluta. Quem tem aliança com Deus, ele acorda de manhã pensando já nas 50 nações. A visão dele é essa, é fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo? Você quer ver um casamento dar errado? Quando duas pessoas se casam e dizem assim, ó, teu dinheiro é teu e meu dinheiro é meu, nós não vamos misturar, cada um paga as suas contas e cada um por si, Deus por todos. Vai dar certo esse casamento? Já começou errado, sim ou não? Deus está me usando aqui, algum casal está aqui assim. Eu tenho meu emprego, você tem o seu, eu pago minhas contas, pago a sua conta e as contas de casa a gente divide. Hã? Imagina, tu rachar vai pagar uma pizza, tua mulher paga metade, a mulher... Vai funcionar um casamento desse? Mulher, vai funcionar, mulher? Não. Olha aí, irmão.
Casamento que funciona é quando tudo é dos dois. Ei, esse benefício é bom, sim ou não? Esse benefício é muito bom. Sabe qual que é o maior segredo de prosperidade da minha esposa? Não ter estudado com nenhum coach. O maior segredo de prosperidade dela foi ter casado comigo. Preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Quando você faz uma aliança de casamento do jeito certo, agora o dinheiro não é de um, não é do outro, é dos dois. Sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção. Só tem aliança com Deus quando você para de ter o teu dinheiro e o teu dinheiro também é de Deus. Aí só foi um amém. Por quê? Porque você casou com Deus dizendo assim: Deus, eu quero tudo de ti, mas no meu bolso o Senhor não mexe, com o meu dízimo o Senhor não conta, com esse negócio de dar dinheiro para a igreja, para pastor, eu não vou dar. Então Deus te respeita, é seu. Deus não está procurando dinheiro de ninguém. Agora deixa eu te falar do meu segredo. Como eu entreguei tudo e a minha conta bancária eu entreguei para Deus, Deus fez uma conta em conjunto comigo. Agora o que é dele também é meu. O problema é que tem dia que você fala: Deus, eu queria usar o dinheiro que está aí. Deus fala assim: usa a tua conta, não é sua, tu não é o bichão, tu não é o bonzão, não é você mesmo, vai lá e se vira nos 30. Se quiser eu te dou R$100 aqui para gasolina, máximo. Quantas vezes a Sônia, que é a nossa financeira, chegando aqui, que a gente vai ter que calcular quantas vezes já aconteceu: pastor, essa semana nós temos que pagar R$250 mil em contas. Quanto que tem na conta aí, pastor? Não tem nada, tem nem 20 mil. Aí eu sempre digo para ela assim: não se preocupe, que essa semana, no dia, não vai atrasar nem um dia, e nós vamos pagar todas as contas. E sabe o que acontece? Não tem dinheiro nessa conta, mas eu tenho uma conta conjunto com o Papai do Céu. E é impossível dar errado. E em 7 anos que nós estamos aqui, 7 anos, nunca atrasou um boleto, nunca atrasou um pagamento, nunca atrasou sabe o que é nunca, nenhum real. Por quê? Porque Deus tem uma aliança comigo, tem uma aliança com essa igreja, e a conta é conjunta. Você quer ter uma conta conjunta com Deus? Você vai ter que abrir mão da sua. Não existe. Se você não é dizimista, você não tem uma conta conjunta com Deus. Aquele que come o teu dízimo é o Senhor da sua vida. E se você mesmo come o teu próprio dízimo, quer dizer que você é o Senhor da sua própria vida. Inclusive, né, você merece ter um aplauso, porque você não precisa nem de Deus. Você é um fera, cara. Já imaginou? Estou bichão mesmo. Você está entendendo? Porque na Bíblia, o único sinal de senhorio é o dízimo. E quando você... Olha a aliança que Jacó fez com Deus. Ele disse: se o Senhor for comigo, me guardar nessa viagem que eu faço, e me der paz, e me der pão para comer, e veste para vestir, e em paz eu voltar à casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus, e de tudo quanto me deres, eu te darei o... Posso continuar ministrando essa palavra? Amém. Você quer uma aliança com Deus? Amém. Agora, tem pessoas que de fato já fizeram uma aliança com Deus. Eu estou olhando nos teus olhos e eu sei que você é uma pessoa 100% entregue a Deus. Eu conheço algumas pessoas aqui que dizem assim: olha, eu não tenho dúvida alguma que você tem Deus como a tua prioridade absoluta, mas mesmo assim não está vivendo as coisas. Quem quer saber o porquê? Então a primeira mensagem é para quem não fez uma aliança com Deus ainda. Está cheio de reserva, Deus não é sua prioridade, Deus não tem o teu tempo, nada, Deus é só de vez em quando, Deus é o teu apaga-fogo. Mas agora eu quero pregar para aquele que Deus é tudo para ele. Eu quero pregar para aquele que não falta culto. Eu quero pregar para aquele dizimista que está aqui, aquele primiciante, aquele que gosta de orar, aquele que ora de manhã, aquele que ouve a voz do seu pastor, já me conhece. Eu quero te preparar para 2026.
Você que está assim, ó, já tem um compromisso com Deus, você já fez tudo o que eu falei até agora e ainda não viveu a promessa, talvez seja porque Gálatas 4:1 está falando isso aqui. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere de servo. Nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Tem como dar uma empresa para uma criança de 2 anos governar? Tem como dar um carro para uma criança de 5 anos dirigir? Tem como colocar um pastor aqui de 10 anos de idade para pastorear vocês? Ou seja, muitos dos que estão aqui são senhores, são herdeiros, têm aliança com Deus, mas não estão vivendo ainda por causa da imaturidade espiritual. Porque enquanto é menino, nada difere do servo. E não é que Deus não quer te dar, é que você não está pronto para receber. Então deixa eu te dar um segredo. Você quer um segredo agora? Amém. Em vez de você ficar orando, Deus me dá, 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 me dá. Em vez de você ficar orando para Deus te dar, gritando, achando que Deus vai te dar, porque você grita muito, fala muito e repete muito, você em vez de falar me dá, me dá, me dá, você vai mudar hoje a tua oração e vai dizer assim: Senhor, o que eu preciso amadurecer para receber o que eu estou pedindo? Porque bênção, para quem não está preparado, pode se transformar numa maldição. Um carro para uma criança pode ser um acidente mortal. Uma empresa na mão de uma criança pode se transformar numa falência, numa bancarrota, pode se transformar num buraco muito profundo. Ou seja, tem coisa que Deus não te deu ainda, não porque Ele não quer te dar. Tem coisa que Deus não te deu ainda, porque você não se preparou ainda para receber. Mas eu quero declarar que vai ter uma aceleração na sua maturidade nos próximos dias, nos próximos meses, e Deus vai te dar coisas que você esperou por muitos anos em 2026. Aleluia, por causa da imaturidade. Eu tenho o Esdras e a Chloe tem 5, o Esdras fez 8 anos agora, dia 19, no aniversário dele. Minha esposa prepara tudo de noite, quando acorda de manhã tem uns balãozinhos e vários presentes para ele achar. E aí chegou a hora de abrir os presentes, a Chloe estava na mesa, e é aniversário só do Esdras. E o Esdras abre um presente, abre um presente. No terceiro presente, a Chloe, eu quero abrir esse. Aí a gente falou, não, Chloe, não é teu aniversário, é aniversário do Esdras. E ela foi ficando ruim. E ela queria um presente também, tadinha. E o Esdras abrindo 4, 5 presentes, e a Chloe passando mal. Mas sabe o que aconteceu? Porque a Chloe ela é muito criança, ela é muito imatura, ela não consegue celebrar a vitória do outro. Tem gente aqui que Deus não pode te dar uma vitória, porque toda vez que alguém perto de você recebe uma vitória, você fica triste, você fica com inveja. Isso se chama imaturidade espiritual. Começa a celebrar a vitória do irmão que está do seu lado, começa a celebrar a riqueza de quem está prosperando, e vai chegar a tua vez. Um irmão literalmente me falou isso nesse dia. Ai, pastor, eu estou vendo todo mundo prosperar, menos eu. Em vez dele falar, pastor, glória a Deus que está todo mundo prosperando, um dia vai chegar a minha vez, ele estava chateado. Porque você está entendendo? Se você não está pronto para celebrar a vitória de outra pessoa, você não está pronto para celebrar a sua. E eu vou te dizer uma coisa, é melhor Deus não te dar o que você está pedindo muitas vezes, porque se você receber fora de hora, muitas vezes pode te estragar. Eu não quero receber nada que eu não estou pronto para receber. Se Deus não quer me dar, eu também não quero receber. Se Deus não me quer levar, eu também não quero ir. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Você sabia que muitas pessoas viram filhos pródigos porque são imaturos e querem as coisas antes do tempo de Deus dar para elas? Como assim, pastor? Muitas pessoas querem as coisas forçadas antes do tempo dela. E acabam sendo filhas pródigas. Ah, eu quero a minha herança, eu quero fazer, eu quero acontecer. Chegou minha vez. Ah, é? Deus sabe mais a hora que chegou a tua vez.
Talvez Deus ainda precisa tratar o teu caráter. Talvez ainda você tenha que parar de mentir. Talvez ainda você tenha que parar de enganar tua esposa. Talvez ainda você tenha que parar de ser desonesto. Talvez ainda tenha algo que Deus precisa ajustar no seu caráter. Posso falar outra coisa sobre maturidade? Posso? Eu lembro da época que meu avô me dava dinheiro. Quem teve um vô que dava aquele dinheirinho assim? Vô e vó, né? Ô, coisa boa. Os vô e vó daquela época morreram, irmão. Não dão mais dinheiro. Eu levo meus... Eu falo, tua avó deu dinheiro para vocês? Não. Que vó é essa? Desnaturada. Brincadeira, aqui eles fazem pix agora, mas naquela época era um dinheirinho na mão. Eu lembro que eu ganhava R$10, R$1 do meu avô às vezes, e naquela época R$1 dava para comprar muita coisa. Tinha aqueles picolé baratinho, era 10 centavos o picolé. Picolézinho assim, de fruta. E eu ia lá na vendinha da esquina comprar picolé. Adivinha quantos picolé eu comprava? 10. Eu quero 10. Não é? Quem já fez isso? Quem sabe o que eu estou falando? Minha irmã comprava pirulito, ela comprava uma sacola inteira. Então, por isso que o meu avô não dava para nós mais dinheiro. Porque ia fazer mal. 10 picolé já ia fazer mal. Imagina se desse R$10. Eu ia comprar 100 picolé, ia chupar naquela tarde sozinho. Quem está entendendo? Ou seja, uma das provas que você é imaturo espiritualmente e emocionalmente é que você gasta mais do que você ganha por mês. Se Deus te der o dobro do que você ganha, você vai gastar. Eu conheço pessoas aqui, irmão, que receberam R$100 mil, assim, numa bolada. Passou 6 meses e já não tinha mais nada. Não soube administrar, não soube cuidar, não soube investir, não soube poupar. Tem gente aqui que não poupa nada, poupa R$0 por mês, ganha 5 e gasta 6. Aí você está dizendo, a Deus, eu preciso de mais dinheiro, porque a coisa está feia. Não, você precisa mudar a sua maneira de administrar o dinheiro, porque se você não arrumar agora, Deus não vai te dar o que você precisa receber. Você precisa ser um bom administrador hoje, você precisa de educação financeira hoje, você tem que jogar esse cartão de crédito fora, parar de pegar empréstimo e Nubank, parar de fazer loucura, porque Deus só vai te prosperar o dia que você for uma pessoa séria e saiba controlar suas emoções. Me dá. Que me dá o quê, rapaz? Aí Deus te dá R$1 lá, compra 10 picolézinhos para você me deixar em paz, que eu não aguento mais esse irmão orando. Quem está entendendo? Entendeu? Aí compra a moto, sai empinando da igreja. Deus fala, ai meu Deus, não vou dar mais nada para esse louco. Quem está entendendo? Enquanto há imaturidade, Deus não pode te dar. O filho pródigo pegou a parte da herança dele, o que ele fez? Sumiu no mundo, foi ou não foi? Sumiu no mundo. Vou falar algo muito sério agora aqui para você. Eu estava escutando hoje de manhã o Bispo Oyedepo falando sobre aliança. Para mim, a maior autoridade nesse assunto é o Bispo Oyedepo. E ele fez uma pergunta, o louvor sobe aqui. Uma pergunta para a gente refletir. Eu queria que você refletisse nessa pergunta que ele fez hoje de manhã. A pergunta que ele fez foi mais ou menos assim: se você recebesse hoje R$100 mil, você teria prazer de vir trazer para Deus o dízimo, os seus R$10 mil, a sua primícia? Se você duvidou, se a pergunta e a resposta é não, seria difícil, nossa, R$10 mil, você não tem aliança com Deus. Vou te falar por quê. Eu tenho uma aliança com a minha esposa.
Toda vez que eu ganho um dinheirinho a mais, sabe quem é a primeira pessoa que fica sabendo? A minha esposa. Quando eu ganho um dinheirinho, alguma coisa, eu tenho alguma coisa, ela é a primeira a saber. Ei, e ela é a primeira com quem eu gasto. Porque eu tenho uma aliança e ela é a minha prioridade absoluta. Quem tem aliança com Deus, no momento que ele ganha o dinheiro, a primeira pessoa que ele quer compartilhar é com o reino. Mateus 6,33. O prazer dele está em gastar no reino. Quanto mais tempo eu convivo com a minha esposa, mais parecida a gente vai ficando. Quem conhece casal que vai ficando cada vez mais parecido, mais parecido, mais parecido, mais parecido? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais parecido você fica com Deus. Você já percebeu que quando você era recém-casado, você tinha um monte de coisa que você fazia e parou de fazer, e agora vocês fazem outra coisa? E acabam tendo gostos agora de... Porque se, por exemplo, um gosta de pescar, e o outro gosta de beach tênis, aí não dá certo. Sabe o que eles fazem? Acabam encontrando uma coisa que os dois gostam para fazer juntos. Porque quando você tem aliança com alguém, você quer ter os mesmos gostos, quer passar tempo de qualidade junto. É verdade ou não é verdade? Talvez quando você aceitou Jesus, o teu sonho não era 50 nações, mas agora é. Talvez quando você aceitou Jesus, você não estava nem aí para cruzadas de milagre, agora é tua prioridade. Quando você aceitou Jesus, você nunca pensou em plantar uma igreja, ou bancar uma igreja, ou pagar uma escola teológica para um aluno vir se formar para ser pastor, mas agora você começa a gostar. De tanto conviver com Deus, você começa a gostar das coisas que Deus gosta. E os melhores relacionamentos são aqueles que os dois gostam da mesma coisa. É assim que se forma uma amizade. Tenho certeza que você foi numa festa, num ambiente, num network, num evento, e você chegou lá meio perdido, meu Deus, e agora? E aí você viu um cara lá falando de uma coisa que te interessa. Não, porque eu fui pescar sábado passado. Opa, eu também gosto de pescar. Não, porque o Palmeiras, perdeu. E eu sou flamenguista. Metemos pau, foi isso mesmo. Um começa a falar do assunto que o outro gosta. O menino que chega aqui da igreja, ele é cantor, ele gosta de cantar, gosta de tocar. Quando acaba o culto, sabe quem que ele procura para conversar? Os meninos do louvor. Ei, cara, tu tocou baixo hoje ali. Nossa, aquela firula que tu fez foi muito legal. Porque tem os mesmos interesses. Tem que chegar o dia que você ama as coisas que Deus ama e odeia as coisas que Deus odeia. Sabe o que Deus ama? Almas. Sabe o que Deus ama? Ajudar os pobres. Sabe o que Deus ama? Que nós vivamos em comunhão. Sabe o que Deus ama? Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Fique de pé nessa noite maravilhosa. Aleluia. Levanta as mãos para o céu e diga assim: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Aleluia. Diga: eu quero uma aliança contigo, Senhor. A partir de hoje eu entrego a minha vida sem reservas. Diga comigo: sem reservas, sem reservas, sem reservas. E eu quero dizer uma última coisa. Quando você faz uma aliança com Deus, a aliança do Senhor não repousa só sobre você, repousa sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos, A bênção de Deus vai perseguir as suas gerações futuras por causa de você. O pai do meu sogro, o seu Isaac, espanhol, asturiano, ele era mineiro de mina de carvão, lá na Espanha. Homem bruto, homem rude. E o meu sogro e a irmã, os filhos dele. Meu sogro saiu de casa com 13 anos e caiu na heroína. Com 13 anos de idade, morava na rua. Era um caso perdido, meu sogro. Quando meu sogro vinha para casa, a mãe dele ligava para a polícia, porque sabia que ele vinha para casa para roubar, para usar droga.
Ele vivia de centro de reabilitação em centro de reabilitação, prisão, foi preso várias vezes. Essa era a vida dele, bem jovenzinho. A irmã dele também. E era uma família destruída, família arruinada. E aí o pai dele, né, o seu Isaac, era testemunha de Jeová. E nada. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Só que não foi um encontro apenas de salvação. O seu Isaac fez uma aliança com Deus. O seu Isaac, estou até honrando a memória dele aqui, é o homem que eu conheci ele pessoalmente, que mais evangelizou pessoas, indivíduos, um a um, que eu conheci na história. Esse homem, antes de sair de casa, ele colocava aqueles Novo Testamento, sabe, aqueles pequenininhos, azulzinhos, em todos os bolsos. E ele voltava para casa, sempre com os bolsos vazios, ele entregava para todo mundo que ele encontrava. Ele tinha um pacto, uma aliança com Deus, que ele evangelizaria todas as pessoas que cruzassem o caminho dele, independente de ambiente, de lugar. Ele só fazia uma coisa da vida: evangelizar. Ele evangelizava o policial, ele evangelizava o prefeito, ele evangelizava garçom, ele evangelizava garçonete, ele evangelizava lixeiro. Quem cruzasse o caminho dele era evangelizado. E o meu sogro vivendo na droga. E chegou um dia que ele, o seu Isaac se converteu, aceitou Jesus, tudo, fez essa aliança. E o meu sogro teve um encontro com Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele naquele dia. Ele não precisou de centro de reabilitação. Nunca mais ele tocou droga, álcool, qualquer outro tipo de coisa. E o meu sogro, foi ungido a pastor. E ele pegou o mesmo legado do pai dele. Se transformou no homem que evangelizava. Meu sogro toda vez acorda de manhã, até hoje, ele se imune desses Novo Testamento e evangeliza todo mundo que passa no caminho dele. Só que olha a diferença. O Isaac morreu cedo com problemas pulmonares por causa da mina, mas o meu sogro foi abençoado de sair da rua. Ele abriu 15 lojas de sapato na Espanha, comprou uma rádio cristã, a primeira rádio cristã da história do norte da Espanha, foi meu sogro que fez. Que loucura! Olha só como a maldição foi quebrada no seu Isaac. Se converteu aos outros irmãos do meu sogro. Olha que Deus foi fazendo. E agora nasce as filhas do meu sogro, do Henrique. E aí nasce Sara. E Sara se casa com o apóstolo Pedro Medina. E ambos juntos estamos abrindo igreja no mundo inteiro. E temos prosperado. Temos filhos de muitas nações. Mas tudo começou com um mineiro lá na Espanha, que decidiu fazer uma aliança com Deus. Levanta a mão que eu vou profetizar. A partir de você é quebrada a maldição da tua família. A partir de você é quebrada a pobreza da tua família. A partir de você é quebrada o espírito de divórcio, da bruxaria, da feitiçaria, da miséria, da doença. Doenças são anuladas a partir do teu DNA. O teu DNA abençoado hoje. A partir de você, diga comigo, a partir de mim. A partir de mim serão abençoadas todas as minhas gerações. Levanta a mão para o céu. Recebe o que essa canção está dizendo. Aleluia! E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Recebe, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Faça uma aliança com Deus. Se você recebe, cante amém. Cante amém, receba. Diga amém, amém. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Amém. Senta aí mais um pouquinho. Vou encerrar com algo muito sério. Sabe por que algumas pessoas não conseguem viver a aliança com Deus?
Diga comigo, o céu gosta de ação. Sem ação, esquece tudo que eu preguei, não tem como você viver. O céu gosta de ação, de atitude. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Se você ler as histórias na Bíblia, como o de Davi, Davi teve muitos soldados, sim ou não? Teve milhares de soldados. Mas existe alguns capítulos lá de 1 Samuel e 2 Samuel, que vai falar dos valentes de Davi. Sabe quantos eram? 37. Por quê? Porque eles fizeram ações heróicas, no qual foi registrado. Então, existem milhares de pessoas que têm promessa, que têm aliança, mas não têm atitude. E o céu gosta de ação. Diga comigo, o céu gosta de ação. Se tua vida fosse um filme, os anjos estariam dormindo ou estariam acordados? Parou para pensar nisso? Se os anjos estivessem assistindo a tua vida, será que eles estariam assim? Ai, que cara chato, só reclama, meu Deus do céu. Rapaz, esse aí não vai vencer na vida mesmo, não. Ou será que os anjos estariam assim? Não, esse cara é doido. Esse aí creu, esse aí vai. Bora lá ajudar ele, senão vai dar ruim. Sabe o que é fé? Fé é ou Deus faz alguma coisa ou vai dar ruim. Fé é isso, irmão. Quando você se lança e Deus joga o chão debaixo de você e não te deixa cair. Você precisa de ação. 2026 você vai ter que agir. Se você não agir, não vai dar certo. Você vai ter que começar a empreender. Você vai ter que começar a vender alguma coisa. Você vai ter que estudar o que você nunca estudou. Você vai ter que bater em portas que você nunca bateu. Você vai ter que sentar em rodas que você nunca sentou. Você vai ter que fazer viagem que você nunca fez. Você vai ter que encontrar pessoas que você nunca encontrou. Você vai ter que ler livros que você nunca leu. O céu está esperando a sua ação. Sem ação você não vai para lugar nenhum. E quando você age, preste atenção, o céu reage. O céu ele não age, ele reage. O céu reage na proporção da sua ação. Quem já ouviu falar da lei de ação, reação, né? Como é que chama? A lei de Newton, né? Como é que é o nome? Toda força, ação gera uma... É isso. Você ficar passivo, reclamando, trancado na tua casa, achando o mundo injusto. Ai, que mundo injusto. Cabras. Deus está procurando gente forte, valente. Agora escuta o que eu vou te falar. Eles entraram na terra prometida, sim ou não? Josué e Caleb. Caleb queria o monte dele, não queria? Caleb queria o monte dele. Quando ele chegou no pé do monte, sabe o que tinha lá em cima? Os inimigos. Ele já era velhinho, irmão. Caleb, quando chegou na terra prometida, que foi da única dois que não morreram da outra geração, Josué e Caleb. Caleb disse: eu quero lá pegar minha montanha. Quando ele chegou lá, tu acha que a montanha estava vazia? Estava nada. Vamos ler aqui Josué 14:12. Estou terminando a mensagem. Você está gostando? Sim. Olha o que diz Josué 14:12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estava ali os Anaquins. Sabe quem são esses? Diga comigo, gigantes. Gigantes. Pois naquele dia tu ouviste, e grandes e fortes cidades, porventura o Senhor será comigo, para expulsar, como o Senhor disse. Uau!
Quando ele chegou no pé do monte, esses gigantes, esses soldados, esses homens, não uma montanhazinha, era tipo uma cordilheira, um negócio de louco, ele queria tomar posse de tudo aquilo lá. A Bíblia diz que eles faziam assim, ó, vem se tu é macho. Está escrito desse jeito, vem se tu é homem. Vem pegar, que você não quer pegar. E a Bíblia diz que Caleb subiu. Velho, acho que ele tinha uns 85 anos, depois vocês me corrigem, você vai ver quantos anos ele tinha. E foi para a guerra. Na terra prometida, nada vem de mão beijada. Se você quer em 2026 viver o melhor da sua vida, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que guerrear, você vai ter que cortar a cabeça de gigante, você vai ter que ser um valente, você vai ter que se reerguer, você vai ter que aprender o que você nunca aprendeu, vai ter que ler o que você nunca leu, sentar em mesas que você nunca sentou, fazer viagem que você nunca fez, fazer imersões que você nunca fez, fazer mentorias que você nunca fez, porque se você não mudar, nada vai mudar na sua vida. Fica de pé nessa noite agora sim. Pelo que vemos, faça uma aliança com Deus nessa noite. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa. Alguém declara: somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Olha só, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós vamos preparar nossos dízimos, primícias e ofertas, mas eu quero ler para vocês Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. O texto diz: honra, diga amigo, honra. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, ou primeira parte, de todos os teus ganhos. E o que acontecerá no verso 10? E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão atribuiu a riqueza dele em cumprir os tributos com Deus, em ser um homem que honrava a Deus com as suas finanças e honrava os sacerdotes com as suas primícias, e assim ele se tornou o homem mais próspero daquela terra. Sabe o que Deus tem mania? Deus tem mania de engrandecer os filhos dele. Vou te dar um exemplo. O homem mais rico da época de Abraão era Abraão, e o Deus era Deus dele. O homem mais rico da época de Isaac era Isaac, e Deus era o Deus dele. O homem mais rico na época de Jó foi Jó, e Deus era o Deus dele. O homem mais rico na época de Jacó foi Jacó, e Deus era o Deus dele. O homem mais rico na época de Salomão era Salomão, e Deus era o Deus dele. Quem já ouviu falar de Rockefeller? Amém. Ouviu falar de Rockefeller? Está escrito, por ele mesmo escrito, ele disse assim: no primeiro dólar que eu ganhei, eu fiz uma aliança com Deus de dízimo, e do primeiro dólar que eu ganhei até o último dólar, ele deu o dízimo até o final da vida dele. E por incrível que pareça, o homem mais rico que já viveu na terra. Olha que loucura. Deus honra aqueles que lhe honram. Deus honra aqueles que têm aliança. E Deus está te chamando hoje para fazer essa aliança com Ele.